Olá, bem-vindos ao curso de JavaScript da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar JavaScript. Estamos na aula 3. Nesta aula veremos as seguintes estruturas de controle: o desvio condicional, formado por if, if-else, e os ninhos de if, switch e o switch com break. Os laços de repetição while, do while, for e for in. E como controlar os laços, né? As instruções de controle de laço, como continue e break. Começando pelo desvio condicional, nós temos o if e o if com else. A diferença é que o if, se uma condição for verdadeira, ele executa um bloco de instruções e o fluxo continua. Se a condição for falsa, ele pula esse bloco de instruções. Vamos ver um exemplo? Temos aqui a variável idade recebendo o valor 20. Se a idade for maior ou igual a 18, nós vamos imprimir: você é adulto. E se não for, então eu não imprimo, eu saio desse desvio condicional sem executar essa instrução. Como 20 é maior ou igual a 18, ele vai acabar como resultado: você é um adulto. Já o if com else, eu tenho instruções que serão executadas se a condição for verdadeira e também se a condição for falsa, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu coloquei aqui a idade valendo 15. Idade é maior ou igual a 18, né? Se for, você é um adulto. E se não for, olha o else aqui, ó. Se não for, se a condição não for verdadeira, executa: você não é um adulto, né? 15 vai fazer essa condição ficar falsa, forçando a execução da instrução do else. O resultado é: você não é adulto, ok? Então eu posso agrupar diversos ifs, formando uma cadeia de ifs ou um ninho de ifs. Em cada else eu coloco um novo if, né? Else, um novo if. Nós chamamos isso, né, de ninho de ifs. Então, para exemplificar, eu criei aqui a variável livro e atribuí matemática, né, o assunto do livro. E minha cadeia de ifs, né, funciona assim: se o livro for de história, né, igual para verificar a igualdade, né? Se o livro for de história, escreva livro de história. E se não for? Então se não for de história, vamos verificar se o livro é de matemática, né? Que é o caso. Então escreve livro de matemática. E se não for? Pergunta se o livro é de economia. Então escreve livro de economia. E se não for? Observe que agora eu não coloquei um novo if. Então esse último else vai funcionar como a exceção, né? Não é nenhuma dessas condições, nenhuma delas. Então vai cair como livro desconhecido. No nosso caso, como o livro é matemática, o primeiro if foi falso, aí ele cai no segundo if que deu verdadeiro, ele executa e o mais importante agora, ele sai do ninho de ifs, né? Ignora todo o resto. O resultado disso é livro de matemática. Ok? Veremos agora o switch. O switch tem uma estrutura interessante, né? Você tem aqui no switch uma expressão que será avaliada, né? Se o resultado dessa expressão pode ser uma variável, pode ser uma expressão aritmética, booleana. Se o resultado dessa expressão for o número 1, eu executo um bloco de instruções e todas as instruções na sequência. Se não for o número 1, eu vou testar se é o número 2. Se for o número 2, eu executo o bloco 2 e todos os blocos na sequência, né? Eu coloco também um default. Se nenhuma das condições forem satisfeitas, eu executo esse default, né? Lembrando que o default não é obrigatório. Então, olha aqui um exemplo, né? Eu fiz aqui uma variável vale, ela vale 1. E fez meu switch com a variável vale. É uma simples variável. O switch testa o valor da variável vale. E você faz os cases, né?
Caso seja 0, caso seja 1, caso seja 2, caso seja 3. E se não for nenhum deles, é o default. Na frente dos cases aqui, dos valores, você tem que colocar 2 pontos. Ok? Você pode pôr quantas instruções quiser sem a necessidade de chaves, tá? Então, caso for 0, eu vou escrever café. E também sobremesa, refrigerante, coxinha, isso é tudo. Se não for 0, eu pulo essa instrução do café e vou para a próxima. É 1, nesse caso é 1, né? Então ele vai imprimir sobremesa, refrigerante, coxinha, e isso é tudo. Se não for 1, então ele testa C2, aí imprime refrigerante, coxinha, isso é tudo, e assim por diante. Se não for nenhuma delas, então eu vou imprimir apenas isso é tudo. No nosso caso, como é o número 1, né, ele vai entrar aqui e vai imprimir de sobremesa para baixo. Olha o resultado aqui. Sobremesa, refrigerante, coxinha e isso é tudo. Mas eu gostaria que ao entrar em um dos cases, eu só executasse o bloco dele e já saísse. Nesse caso, nós vamos usar a instrução break, que ela vai interromper aquele comportamento do switch. Então, é semelhante aqui, avalia uma expressão, né? Se a expressão valer 1, faz o bloco break, então já sai do switch, não sai executando os demais blocos, né? Se for 2, executa o bloco 2 e já sai do switch, e assim por diante. Se não for nenhuma delas, o default. Como o default é a última, não é necessário, né? É desnecessário colocar um break nela. Então o resultado fica assim, né? Fiz aqui um exemplo em que eu vou avaliar um mês, né? Mês 7. Né? Os meses vão de 1 a 12. Né? Eu quero imprimir só o mês. Né? Mês 7 vai imprimir julho. Concorda que não faz sentido eu entrar aqui no mês 7 e imprimir julho, agosto, setembro? Né? Então, se for mês 7, entro aqui no julho e break, sai do meu switch. Agora, se não for nenhum desses 12 meses, vai imprimir mês inválido. Como o mês é 7, né, o resultado é esse, vai imprimir julho. Ok? Laços de repetição, né? A ideia é executar um bloco de instruções uma quantidade de vezes desejada, né? Você repete esse bloco de instruções até que uma condição seja satisfeita. Vamos começar pelo laço while, né? Pelo laço enquanto. Temos aqui uma condição. Se enquanto essa condição for verdadeira, eu executo aqui o bloco de instruções e volta para verificar se continua sendo verdadeira. Executo o bloco, volta, é verdadeira, continua, volta, é verdadeira, é falso, aí eu saio. O seu formato é assim. Criei aqui um contador valendo 0 e olha só, enquanto o contador for menor do que 10. Enquanto ele for menor que 10, eu escrevo o valor do contador e somo 1. Né? Eu não posso deixar o contador valendo 0, porque senão nunca vou sair do laço, porque 0 sempre vai ser menor que 10. Eu preciso alterar o valor do contador, né? Então, o contador agora vale 1. 1 é menor que 10? Imprime, soma mais 1. 2. 2 é menor que 10? Imprime, soma mais 1. 3. Eu fico em laço aqui. Então vai chegar uma hora que o contador vai valer 9. Aí soma 1, 9 mais 1, 10. 10 é menor que 10? Não. Então eu saio desse laço enquanto. O resultado deste script é a impressão dos números de 0 a 9. Outro laço é o laço do while. Então a diferença do laço do while para o laço while é que a condição do while é testada depois. Eu faço enquanto. Faço um bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira. Então faz e testa a condição. Se ela der verdadeira, executa o bloco novamente. Testa. Se der verdadeira, executa o bloco. Testa. Se deu falso, sai. Então o mesmo exemplo anterior, só que agora com do while. Né? Contador vale 0. Faça. Então eu saio aqui executando, né? Imprime o valor do contador, soma 1,
1 é menor que 10? É, executa de novo. Né? Imprime o 1, soma mais 1, 2. 2 é menor que 10? É, e assim por diante. Vai chegar uma hora que o contador vai valer 9. E aí eu somo 1, 9 mais 1, 10. 10 é menor que 10? Não, 10 é igual a 10. Então eu saio do laço do while. Ok? Agora vamos dar uma olhada no laço for. O bloco do for fica assim. Eu tenho aqui a inicialização, a condição para executar o laço. Se ela for verdadeira, eu executo aqui o bloco de instruções e faço uma etapa chamada de iteração, onde a variável que controla a execução do laço vai ter seu valor alterado. Aí volta para a condição. Se a condição for verdadeira, executa o bloco. Aí altera o valor da variável, volta para a condição. O laço acontece aqui. Quando a condição for falsa, eu saio do bloco. Ok? Então, está aqui o exemplo. For, né, contador recebe 0. Ó. Eu declarei a variável contador aqui fora e aqui eu estou usando ela. Ó. Inicializo o contador com 0. Daqui eu pulo para o próximo elemento. Né? Contador é menor que 5? Sim, contador é menor que 5, ele vale 0. Né? Então daqui eu pulo para executar a instrução. Imprime aqui o contador. E agora, vem para a iteração, soma 1 no contador. 0 mais 1 dá 1. Volta para a pergunta. 1 é menor que 5? Sim. Então, imprime o valor 1 e volta para aumentar o valor do contador. 2. 2 é menor que 5? É. Imprime, volta. Então, eu vou ficar nesse laço aqui. Ó. Uma hora, essa condição fica falsa. Então, eu saio, né, do laço for. Observe que os 3 componentes aqui, os 3 elementos do laço for, é separado por ponto e vírgula. Ok? O resultado é esse daqui. Vai imprimir os números de 0 a 4. O for-in, ele vai ser utilizado quando aprendermos orientação ao objeto. Mas eu já vou dar uma palhinha aqui para vocês. Então, olha só. Criamos aqui um objeto, né? Variável cliente é um new objeto, é um novo objeto. Então, cliente é tratado como um objeto é uma coleção de atributos. E aqui eu fui criando meus atributos. O cliente ponto vai ter um ID, 2114. O cliente ponto vai ter um nome, né? Então o ponto aqui é para criar atributos, né? José da Silva. Cliente ponto CPF, cliente ponto limite, né? De repente um limite de crédito aqui. E aí eu quero imprimir do meu cliente, né, os atributos, não o valor dos atributos. Né? Eu também é possível, mas eu não quero imprimir o valor dos atributos, mas eu quero saber quais são os atributos. Eu quero percorrer os atributos. Então a estrutura é essa, for, né? Você cria aqui uma variável C in cliente, né? Então, é o C no cliente, né? Os atributos do cliente serão armazenados na variável C. Porém, um de cada vez, né? Por isso que é um for, é uma iteração, né? Eu vou percorrer um de cada vez. Primeiro o ID vem para a variável C, eu imprimo lá o ID. Depois o nome vem para a variável C, eu imprimo o nome. Depois é o CPF e depois é o limite. Né? O resultado desse programa está aqui, ó. Ele vai imprimir o ID, o nome, o CPF e o limite. Ok? Eu dei uma adiantada aqui no for-in, ele será muito utilizado mais para frente, né? Mas por enquanto vale aqui a ideia, né, para você saber que também existe esse laço for-in. E também é possível interromper ou forçar a próxima iteração de um laço, né? Se eu quero forçar a próxima iteração do laço, sem executar instrução alguma, ou no meio do laço, eu uso continue, né? Então, quando eu encontrar essa instrução continue, né, que é continue em português, eu forço para verificar a próxima condição. Eu posso usar o continue no while, no do while e também no for. Eu também posso, se eu desejar, interromper, eu não preciso ir até o final do laço, né?
Então eu faço um teste lá, se uma condição deu satisfeita, eu dou um break, né? Lembra que a gente já usou break lá no switch? Eu interrompo a execução. Vamos ver um exemplo? Então olha só, aqui é um exemplo com continue, né? Então a variável x está valendo 1, né? Criei x valendo 1. 1 é menor que 10, né? Tem um enquanto aqui, ó. 1 é menor que 10? É. Eu somo 1 no x, x está valendo 2. Agora x vale 2. Aí eu pergunto, x é 5? Não, não é 5. Então, eu imprimo o número 2. Vai começar imprimindo pelo 2. Né? 2 é menor que 10? É. Soma 1 dá 3. 3 é 5? Não. Imprime o 3. Depois soma 1 dá 4. Depois soma 1 dá 5. Agora, olha só. 5 é igual a 5? É. Então, eu vou pular o resto do laço e verificar se a condição continua sendo válida. O continue pega o fluxo do programa e volta para o while. Ou seja, eu não imprimo o 5, eu forço a próxima iteração. Eu não executo esse document write aqui. Então, como 5 é menor que 10, soma 1 dá 6, né? E ele continua a impressão a partir do 6. O resultado é esse, né? Ele começou do 2, mas observe aqui, ó, que o 5 foi pulado, né? Ele pulou aqui o número 5. E o break? Então, um outro exemplo, né? X está valendo 1, enquanto x for menor que 20, né? Eu verifico se ele vale 5, não vale 5. Então, soma 1, agora vale 2, imprimo 2. Então, eu vou imprimir o 2, vou imprimir o 3, vou imprimir o 4, aí soma 1. Uma hora, quando ele valer 4, soma 1 vai dar 5, né? Imprime o 5. Aí eu verifico, né? X é igual a 5? É 5, acabei de imprimir aqui, é 5. Então, break, interrompe a execução do laço, né? Sai do while. E o resultado é esse daqui. Ele vai imprimir do 2 ao 5. Então é isso, gente. Quais são os nossos próximos passos, né? Leia a apostila, faça os exercícios e continue assistindo às nossas próximas aulas. Lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. Obrigado e até mais.